Boa noite, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Como é bom nós estarmos juntos mais uma vez em oração e nós estamos em propósito e dessa vez profetizando no vale. Eu não sei qual vale que você está, eu não sei qual vale que você tem vivido, mas de uma coisa eu sei, Deus é poderoso para te surpreender dentro desse vale. Não tem deserto que Deus não possa nos arrancar, não tem vale que Deus não possa nos tirar. O Senhor é poderoso para nos dar livramento dentro do vale. E você que já tem recebido o milagre da parte de Deus, que já tem um grande testemunho para contar desses propósitos de oração que nós temos feito, você pode escrever aqui embaixo no comentário um vale que Deus te tirou. De repente Deus tirou do vale da sombra da morte, de repente foi de um problema de saúde, de repente foi um problema emocional, uma situação que você estava escrava e a mão de Deus foi lá, te arrancou de uma forma poderosa. E eu quero com você, profetizar a palavra de Deus dentro desse lindo propósito, tá bom? Vamos lá. O nosso texto base para profetizar dentro desse vale está em Ezequiel, capítulo de número 37, tá bom? Vamos lá. Vamos ler o versículo de número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito. Bom, os senhores sabem que o vale de ossos secos do capítulo 37 de Ezequiel representa o estado espiritual do povo de Israel. Nós estamos vendo aqui o Senhor levando Ezequiel para dentro de um vale. E eu gosto da expressão quando diz: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou em espírito. Perceba, não é Ezequiel que escolhe entrar nesse vale. É o Senhor que o leva para dentro do vale. Não é vontade do profeta ir para dentro desse processo, mas é o Senhor que o leva para dentro desse vale. E dentro desse vale, Ezequiel vai ter algumas lições. Deus vai ensinar algumas coisas para Ezequiel. E uma das coisas que nós vamos descobrir é que aquele vale representava os próprios irmãos do profeta Ezequiel, que era o povo de Israel, né? E Deus vai fazer Ezequiel profetizar no meio daquele processo. Existem vales que nós não escolhemos entrar. Existem vales que não foram decisões nossa chegar lá. Existem vales que é o próprio Senhor que nos leva. Ele nos leva porque Ele tem um propósito. Ele nos leva porque Ele tem uma direção para a nossa vida. E às vezes o próprio Deus está nos conduzindo porque Ele deseja nos dar algumas lições. Todo vale que o Senhor me leva, eu só saio dele quando eu entendo o propósito. Quando é o diabo que me coloca dentro de um vale, nós repreendemos o espírito maligno e o vale acaba. Quando nós entramos no vale pela precipitação, nós colhemos as consequências e depois o vale acaba. Quando nós estamos em um vale, porque o Senhor nos levou para dentro desse processo, nós só saímos de lá depois que entendemos o propósito. Eu não sei qual tipo de vale que você está vivendo. Se é o vale que você entrou porque se precipitou, se é o vale que o diabo criou para te atacar, ou se é o vale que Deus te colocou por causa de um propósito. Mas uma coisa eu sei, se esse vale é um vale que Deus está te conduzindo para te ensinar, você só sai desse vale se você entender o propósito. Enquanto você não entender o propósito, Deus não vai te arrancar de dentro desse processo.
É preciso você entender qual é a lição que Deus quer extrair. O que Deus quer te ensinar? Porque senão vai passando o tempo, vai passando os dias, vai passando os anos e você continua sempre passando a mesma coisa. Já reparou que às vezes Deus pode estar insistindo em certas lutas da sua vida porque Deus quer que você mude? Tem uma frase que fala que quando Deus não muda as coisas que estão ao nosso redor, é porque Ele está usando as coisas para nos mudarem. A gente precisa passar por essa transformação e entender que Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Enquanto eu não mudo e não aprendo mediante essas circunstâncias, eu vou passando por processos, por lutas, por dificuldades, até que eu passe por uma verdadeira mudança. Você recebe essa palavra? Então escreve aqui, mas escreve com autoridade, escreve com fé, tá? Eu estou passando no vale com Deus. Eu estou passando com Deus. Eu não estou sozinho. Pai, nós cremos que o Senhor está conosco nesse vale e que o Senhor vai se revelar de uma forma poderosa a nós dentro desse processo. Por isso, abençoa essa pessoa, fortalece a fé, o coração e que ela viva um tempo de milagre. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que bom que nós estamos nesse grande propósito de oração, profetizando no vale. Outra coisa que é importante é você aumentar essa corrente de oração. Então compartilha essa mensagem com alguém que você ama, tá bom? Coloca nos seus status de WhatsApp e coloca o seu telefone para despertar às 18 horas da noite. Todos os dias nós estaremos orando, profetizando sobre esse vale que Deus é poderoso para fazer milagre e fazer coisas sobrenaturais. Nós estamos em propósito, campanha não deve ser quebrada, então entra nessa corrente de oração de cabeça. Para cada dia nós vamos aprender uma palavra profética dentro desse vale. De repente você está dentro de um vale que você não sabe por que você está passando. Por que eu estou nessa luta? Será que fui eu que entrei? Será que eu errei? Foi consequência? Será que é ataque do maligno para tentar me atingir? Até o final desse processo ou dessa campanha, você vai entender o que Deus está falando com você e você vai reagir espiritualmente, tá certo? Então, nós vamos aumentar essa corrente de oração compartilhando essa palavra com alguém que precisa ouvir. Te aguardo aqui amanhã, às 18 horas da noite. Não quebra esse propósito, vem, traz mais 10 com você, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará em nosso meio, tá bom? Tô te esperando aqui. Um abraço, fica na paz.